Olá, tudo bem? Eu sou o professor Sebastião Mello e estou aqui para conversar com vocês sobre o crime de injúria, crime contra a honra subjetiva do Código Penal, previsto no artigo 140. Na verdade, quando a gente fala do crime de injúria, a gente está falando da seguinte definição legal, artigo 140. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, punido inicialmente com pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Quando a gente fala do crime de injúria, nós estamos falando, na verdade, de um crime que ofende a sua autoestima, a sua dignidade, o seu decoro. Na verdade, o crime de injúria é um crime que a doutrina entende que ofende a chamada honra subjetiva. O que é que eu quero dizer com isso? A injúria é um crime que ofende os seus sentimentos pessoais quanto aos seus valores morais, quanto a seus valores intelectuais, quanto a seus dotes físicos. Então, na verdade, a injúria consiste na manifestação de um desprezo, de um desrespeito a alguém a partir de determinadas características. Para que fique bem claro, você injuria alguém demonstrando desprezo pelo que a pessoa é. Você xinga, você ofende, você faz um gesto obsceno, você cospe no rosto, você joga excrementos na pessoa. Todas essas são modalidades de cometimento do crime de injúria. Então, injuriar alguém é ofender esses sentimentos pessoais. Por isso que essa é a primeira parte da aula do crime de injúria que a gente vai tratar agora, tá certo? Então, quando a gente fala de injúria, a gente está falando do bem jurídico honra subjetiva, que eu acabei de dizer para vocês o que significa. E, na verdade, a gente fala da exteriorização de um juízo negativo, de um juízo de valor depreciativo contra alguém. Essa é a ideia de injúria. Diferentemente da calúnia e da difamação, em que uma pessoa diz que alguém fez ou deixou de fazer alguma coisa. Na calúnia, há atribuição de uma conduta definida em lei como crime falsa, uma atribuição falsa da prática de um fato criminoso. E na difamação, a atribuição de um fato ofensivo à reputação. Na injúria não se atribui fato, se atribui um desprezo por alguma característica pessoal do sujeito, tá certo? Essa é a ideia. Definida essa questão, a gente tem que falar quais são os sujeitos do crime de injúria. No que tange ao sujeito ativo, injúria é crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. Certo? Lembrando mais uma vez que deputados e senadores, além de deputados estaduais e vereadores, estes dentro da circunscrição do município, gozam de imunidade em relação às opiniões, palavras e votos proferidas no exercício em razão do mandato. Então, deputados federais, senadores que xingam alguém, um deputado estadual na forma do artigo 27, parágrafo 1º da Constituição, os vereadores na forma do artigo 29 da Constituição, eles ofendem alguém, eles terão a imunidade desde que o delito, no caso dos vereadores, que o delito se circunscreva à circunscrição do município. Então, além disso, eu tenho que dizer que existe imunidade na injúria na forma do artigo 142. O que é que eu quero dizer com isso? A parte na discussão da causa não comete injúria punível. Artigo 142, inciso 1. 142, inciso 2. A crítica artística, científica ou literária. Se eu digo que um livro é péssimo, por exemplo, se um livro foi mal escrito, alguma coisa dessa natureza, se um autor mostrou uma estupidez a fazer um comentário do ponto de vista artístico, literário ou científico, na verdade existe imunidade no que tange ao crime de injúria. Por outro lado, também tem imunidade em relação ao crime de injúria a opinião desfavorável emitida por funcionário público no exercício de sua profissão, certo?
também isso constitui imunidade, então essas pessoas têm imunidade na injúria, deixando também bem claro que o advogado tem imunidade no que tange à prática de injúria, na forma do artigo 7º, parágrafo 2º do Estatuto da OAB, tá certo? Colocadas essas questões, a gente precisa discutir agora quem é o sujeito passivo. Quem é o sujeito passivo do crime de injúria? O crime de injúria tem como sujeito passivo qualquer pessoa física. Aí a gente já tem um primeiro limitador. Pessoa jurídica, ela tem reputação, ela tem honra objetiva, ela pode ser difamada. Mas pessoa jurídica não pode ser injuriada, porque pessoa jurídica não tem autoestima, não tem sentimentos subjetivos sobre sua própria imagem. Então, por essa razão, já se entendeu tranquilamente que, por se tratar de honra subjetiva, não cabe injúria contra a pessoa jurídica. Também se entende que não existe injúria sobre pessoas que não têm capacidade de entender a natureza da ofensa. Aqui não se trata de capacidade jurídica, na verdade. São pessoas que não têm a capacidade de discernimento para entender a ofensa, certo? Então, na verdade, se alguém chega para um absoluto louco, alguém que goza de algum tipo de debilidade mental aos níveis de imbecilidade ou de idiotia, a pessoa não vai ter capacidade de entender a natureza da ofensa e essa pessoa não poderá ser injuriada, tá certo? É bom que isso fique bem claro. Nessa primeira parte da aula do crime de injúria, eu vou tratar com vocês agora sobre o que é o tipo objetivo agora. E quando eu falo do tipo objetivo de injúria, eu tenho que dizer que injúria é uma ofensa pessoal. É um crime de forma livre. A forma mais frequente é a injúria verbal. Você chama alguém de ladrão, você chama alguém de assassino, você chama alguém de mau caráter, de canalha, de imbecil ou alguma coisa do gênero. Mas a injúria não se limita à ofensa verbal, embora essa seja a forma mais comum. Ela também pode ser feita por escrito, um escrito em redes sociais, por exemplo, pode constituir injúria, como pode ser feito também por qualquer palavra, gesto ou outros meios simbólicos. Você pode injuriar alguém com um gesto obsceno, com uma cusparada no rosto, com jogar excrementos em alguém. Todas essas condutas podem constituir, conforme o caso, o crime de injúria. Por exemplo, às vezes levantar a saia de uma mulher na rua, caso não configure um crime sexual mais grave, pode configurar um crime de injúria. Dar uma rasteira em alguém em público vai constituir um crime de injúria, injúria real. Então, alguém que, por exemplo, durante um casamento derrama vinho tinto no vestido branco da noiva, isso também pode constituir um crime de injúria. É bom deixar bem claro que o crime de injúria não precisa ser praticado na frente de outras pessoas, mas o fato de ser praticado na presença de outras pessoas pode significar uma causa de aumento, uma agravante. A gente vai ver isso mais adiante na segunda parte dessa aula, certo? Agora, ele pode ocorrer normalmente por ação, mas eventualmente você pode injuriar por omissão, como por exemplo, você se recusa em algumas situações a cumprimentar alguém, mas isso tem que ser visto com muito cuidado, porque é uma tormentosa decisão você distinguir, no caso concreto, o que é uma mera falta de educação, o que é uma mera grosseria do crime de injúria. Não se deve confundir o crime de injúria com uma grosseria, com uma falta de educação, com um atuar de maneira ríspida ou deselegante. A deselegância, a falta de educação não configuram por si só crime. Tem gente que acha até que deveria ser, mas por si só não é, certo? Por isso mesmo que no crime de injúria não se pode levar em consideração o excesso de sensibilidade do sujeito passivo. E, obviamente, a ofensa vai depender
da pessoa que sofre e do contexto que ela sofre. Você chamar alguém de feio, por exemplo, pode ser uma bobagem ou, dependendo do contexto, pode ser uma ofensa. E aí depende muito, você chamar alguém, vamos supor, de filho daquilo, por exemplo, filho da mãe, dependendo do caso pode ser um elogio ou pode ser uma ofensa. Tudo vai depender do contexto em que a coisa é dita, certo? Por isso mesmo que alguns doutrinadores distinguem a injúria absoluta, aquelas que têm por si mesmo e para qualquer um significado ofensivo, por exemplo, chamar alguém de assassino, chamar alguém de canalha, de mau caráter, ou seja, algo que universalmente é atribuído como características negativas. E a injúria pode ter um caráter ofensivo, dependendo de determinadas circunstâncias ou condições de tom, forma, lugar. Então, por exemplo, em algum contexto, chamar alguém de ateu pode ser um elogio ou pode ser uma ofensa. Chamar alguém de crente pode ser um elogio ou pode ser uma ofensa. Dependendo da posição política de alguém, ser chamado de direita ou ser chamado de esquerdista ou direitista, pode ser uma ofensa dependendo do contexto, certo? Então é bom que fique bem claro que a injúria pode ser cometida por qualquer forma, mas a gente precisa ter todo cuidado para não colocar qualquer tipo de comportamento inadequado como se configurando o crime de injúria. Agora, para fazer essa ponderação, a gente vai precisar de alguns dados adicionais, como o tipo subjetivo. O delito de injúria é punido exclusivamente a título de dolo. É o chamado animus injuriandi, é um dolo especial, é um elemento subjetivo específico, é chamado um delito de tendência, é preciso uma motivação especial, a vontade de ofender a pessoa, certo? Então, nesse caso, o crime somente se pune a título de dolo, não se punindo a título de culpa. Ninguém injuria sem querer, ninguém injuria por imprudência, negligência ou imperícia. E quando é que está consumado o crime de injúria? O crime de injúria, ele está consumado quando o fato chega ao conhecimento da vítima, certo? Nesse caso específico, o crime está consumado quando chega ao conhecimento da vítima. É possível a tentativa? Seria, em tese, possível a tentativa quando for por escrito. Se a tentativa for praticada por escrito, é possível a tentativa, embora muito dificilmente ocorra na prática, porque sendo um crime contra a honra subjetiva e de ação penal privada, seria muito difícil você imaginar uma injúria que tentada e como é que vai ser iniciada a ação penal nesse caso. Então, é possível, mas é muito difícil ocorrer na prática. Por exemplo, vamos supor, mas uma hipótese imaginável, um professor ofende um aluno, mas antes do aluno tomar conhecimento da ofensa, ele morre. E aí, nesse caso específico, porque a ofensa foi proferida numa carta, numa rede social, e depois que ele morre, a família do ofendido entra com ação penal por conta disso, porque a injúria foi feita quando ele estava vivo, então não existe injúria contra morto, na verdade. A injúria é praticada apenas contra vivos, mas às vezes quando a vítima que é viva morre, nesse caso específico, o direito de ação passa ao ascendente, descendente, ao cônjuge, ao irmão. Então, nesse caso, pode acontecer. E para terminar esse pato, para esse pedaço aqui, não se admite nem exceção da verdade, nem exceção da notoriedade no crime de injúria, certo? O crime de injúria não parte da verdade ou mentira, porque se trata de um juízo de valor. Então não se trata de fato verdadeiro ou fato falso. É um juízo de valor e, nesse caso, não cabe nem exceção da verdade, nem exceção da notoriedade. Essa é a primeira parte. Daqui a pouco a gente vem com a segunda parte sobre o crime de injúria.